Cristo está acima de todas as coisas. Tudo isso tem a ver com a nossa série. A nossa série, em Colossenses, tem como título Jesus acima de tudo. Jesus acima de tudo. E é baseado aqui no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, em que Paulo busca mostrar para a igreja em Colossos que a igreja ela não precisa de novidades para que ela cresça, não precisa de novidades para se manter mais santa. A igreja não precisa ter regras, ter outros padrões para se manter nos caminhos de Deus ou para ir para o céu. Ela só precisa de uma coisa, aliás, ela só precisa de uma pessoa, que é Cristo. O tema da carta é a suficiência de Cristo. E hoje, o tema da nossa mensagem, baseado aqui em Colossenses 1, do 15 a 23, é a supremacia de Cristo, que muitos vão colocar como tema da carta. Certo? Muitos pregadores, quando vão pregar em Colossenses, dizem que o tema da carta é a suficiência, aliás, é a supremacia de Cristo. E de fato é, certo? Como nós temos falado aqui. Mas nesse texto, especialmente, o apóstolo Paulo vai exaltar a pessoa de Cristo, colocando ou atribuindo o valor que lhe é devido, deixando o Senhor Deus, o Senhor Jesus na posição que ele sempre esteve, não reduzindo, não diminuindo a sua pessoa. Então nós vamos ler primeiro do versículo 15 até o versículo 18, e à medida que nós formos avançando aqui na exposição, nós vamos lendo o restante do texto. Colossenses 1, 15 a 18, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. E como introdução aqui da nossa mensagem, da nossa exposição, já que nós estamos num texto que é muito teológico, porque fala sobre a pessoa de Jesus, né? Quem ele é e o que ele faz, eu quero trazer para os irmãos uma controvérsia que houve no século IV. No século IV, no ano 320 e pouco, 325, houve uma controvérsia que surgiu lá em Alexandria, que era chamada de controvérsia ariana. De onde surgiu o arianismo? Mas quando se fala em arianismo, algumas pessoas podem pensar que tem a ver com Hitler e o nazismo, mas não é sobre isso. É uma controvérsia teológica, certo? Um dos presbíteros de Alexandria tinha como nome Ário, e ele foi o pivô desse debate que aconteceu sobre a pessoa de Jesus. O historiador, que eu particularmente eu gosto muito, eu gosto por questões, fazer um parêntese aqui, né? Eu gosto desse historiador por questões afetivas, né? Meu pai, ele tinha alguns livros, poucos livros, uns 2 ou 3 livros, de uma série de história do cristianismo, né? Uma história ilustrada do cristianismo, Justo Gonzalez. Aí meu pai tinha alguns, né? E eu, como é que eu posso dizer? Eu tomei emprestado para nunca mais devolver, né? Se é que eu posso dizer assim. Então ficou aqui, eu trouxe para cá, né? Eu trouxe acho que 2 deles, ou 3, e tomei como propósito juntar toda a série, né? São 10 livros, eu já juntei 5. Ou seja, falta muito ainda. Mas voltando aqui ao ponto, Justo Gonzalez, ele resume assim a fala de Ário, né? O que Ário defendia sobre a pessoa de Jesus. A frase dele era: houve quando o verbo não existia.
houve, quando houve do verbo haver, houve o tempo em que o verbo não existia. Não sei se vocês estão pegando a questão. Em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, se o verbo é Deus, ele sempre existiu. Para Ário, houve um momento em que ele não existia. Então, isso foi uma controvérsia que aconteceu na igreja. Ele era um presbítero de uma igreja, certo? Numa época em que a igreja começou a se tornar igreja, vamos dizer assim, católica, né? Como a gente conhece hoje, mas ainda não era. Ali ainda, os fundamentos do cristianismo como nós temos hoje, muito foi forjado naquela época ali. E o que estava em jogo, então, era a divindade do verbo, de Cristo. E tinha um bispo de Alexandria, que o nome dele era Alexandre, né? Ele dizia o seguinte, que o verbo sempre tinha existido junto ao Pai. Então, Alexandre dizia que o verbo sempre existiu junto ao Pai, quer dizer, João 1:1, né? E versículos seguintes. E Ário dizia, houve um tempo em que o verbo não existia. Justo Gonzalez, ele faz esse alerta dizendo que Ário não dizia que o verbo não tivesse pré-existido antes do nascimento dele, né, na pessoa de Jesus, lá no primeiro século, lá no início da história do ano Domini, né, no ano 1. Mas que o verbo tinha sido criado por Deus antes de toda a criação. As ideias de Ário são aquelas ideias que, por exemplo, tem tudo a ver com o que é ensinado pelas testemunhas de Jeová. Se você entrar no site, os irmãos já devem até ter decorado, que de vez em quando eu cito aqui. Se você entrar no site jw.org, você procura lá questões sobre a divindade de Jesus, primogenitura. Os argumentos que eles vão apresentar sobre a divindade de Jesus é parecida com as ideias de Ário, né? Então, quando a Bíblia fala sobre o verbo, Jesus, não é que Jesus seja Deus. Agora, Jesus existe antes de tudo que foi criado. Mas isso não faz dele Deus. Por quê? Jesus foi a primeira das criaturas criadas. O primeiro dos seres que foram criados por Deus. Certo? Então, imagine só, Deus, o Pai, Jeová, que é testemunha de Jeová, né? Jeová está lá na eternidade, sozinho, e ele decide, eu vou criar um filho. E quem é que ele cria? Jesus. Depois dele criar Jesus, passa um tempo na eternidade, ele diz, eu tive uma ideia, vamos criar a raça humana? Vamos criar o universo? E Deus cria o universo. Então, Jesus, ele não é eterno, ele é um ser criado por Deus. Eu vou colocar aqui, vou reproduzir aqui na tela para os irmãos uma ilustração do debate aqui que foi feito por Justo Gonzalez, certo? Do lado esquerdo você tem o Pai, o Verbo e o mundo, certo? Se eu perguntar aqui para os irmãos são crentes, são ortodoxos, creem na sã doutrina, não é? Se eu perguntar quem é o Pai, os irmãos vão dizer que o Pai é quem? Deus. Se eu perguntar quem é o Verbo, Deus. O mundo, criatura, certo? O mundo é criatura. O mundo é pecado, né? O mundo é criatura, certo? Esse é o ponto que o Justo Gonzalez quer fazer quer nos apresentar essa ideia. Então, no quadro do meio, você tem as ideias de Ário, certo? Você tem uma divisão ali entre o Pai, o Verbo e o mundo. Então, o Pai é Deus, mas o Verbo e o mundo são criaturas de Deus, certo? No lado direito, você tem o que defendia Alexandre, o bispo de Alexandria. Aí você tem o Pai e o Verbo é Deus, e embaixo o mundo, criaturas. Certo? Isso aqui para nós entendermos o que era defendido nas duas
posições. Qual é a posição das testemunhas de Jeová aqui? A do meio. O Pai é Deus, o Verbo e o mundo são criaturas. Certo? Então, para Ário, o Verbo é a primeira das criaturas. E para Alexandre, o Verbo está acima das criaturas. Então, em 325, no ano 325 da nossa era, houve um concílio numa região chamada Niceia, na Ásia Menor, perto de Constantinopla. Onde é Constantinopla, pastor? Não existe mais esse nome, o nome agora é Istambul, porque depois que os turcos chegaram lá, os turcos eram os muçulmanos, né? Invadiram a Turquia, onde hoje é a Turquia, e a capital da Turquia, que era Constantinopla, passou a se chamar Istambul. Então, a Turquia é o país dos turcos, que eram os muçulmanos naquela época, né? Então, lá perto de Istambul, em Niceia, tinha cerca de 300 bispos das igrejas para deliberar para aquele concílio sobre dentre vários assuntos, né? Era um apíbre, né? Um apíbre para deliberar sobre questões teológicas, dentre esses temas, a questão da divindade de Jesus, a controvérsia apresentada por Ário. Qual é o problema? Quando o Ário tinha aquelas ideias, ele já não tinha só. Ele ganhou outras pessoas com aquelas ideias. Então, tinha mais gente abraçando o que foi conhecido como o arianismo. Qual é a crença do arianismo? Existe um único Deus, o Pai, e Jesus Cristo foi criado pelo Pai, assim como o mundo foi criado pelo Pai. Então, depois de um intenso debate, o concílio de Niceia chegou a um credo, que é conhecido como credo niceno, ou credo de Niceia. E o credo diz assim: cremos, aqui é só um trecho, tá? O finalzinho que fala, cremos na Igreja Católica, tá? Eu tirei para os irmãos não pensar que são católicos. Mas o trecho do credo diz assim: cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz. Olha o detalhe aqui. Eles fizeram questão de usar a expressão gerado, mas não para dizer que o Senhor Jesus foi criado, mas para dizer que o Senhor Jesus é da mesma substância do Pai. Isso é um detalhe interessante, viu? Eles não estão dizendo que Jesus foi criado, mas que ele é gerado, não feito pelo Pai. Inclusive, esse credo ele passou por algumas reformulações, né? Mas vamos lá. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, que para nós humanos e para a nossa salvação desceu e se fez carne, se fez homem, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e virá para julgar os vivos e os mortos. Amém. Cadê um amém para o credo de Niceia? Amém, né? Ele não é um credo dos católicos, é um credo da igreja cristã, do cristianismo. Certo? Para quem tem ranço com o catolicismo, né? Com as ideias do catolicismo, esse credo é do cristianismo. Aliás, eu tenho ranço da palavra ranço, né? Eu não gosto dessa palavra. Então, essa controvérsia, ela ainda não chegou ao fim. Como eu disse, o arianismo tem os seus representantes hoje, aqueles que negam a divindade de Cristo, e é algo que o apóstolo Paulo faz questão de exaltar aqui na epístola aos Colossenses. Paulo quer mostrar que Jesus é tudo que a igreja precisa, tanto para a salvação, quanto para nos fazer permanecer salvos. E como nós vamos ver nessa passagem aqui, que muitos acreditam que é um hino da igreja primitiva, esse trecho que a gente acabou de ler, e vai até o versículo 23, seria um hino que era cantado na igreja primitiva,
né? Tem até estrofe, refrão, coro, ponte. Estrofe, refrão, ponte, tem tudo isso. Mas como a gente vai perceber aqui, Paulo exalta a excelência, a superioridade de Cristo em relação a tudo. E essa superioridade de Cristo, essa excelência de Cristo se mostra em pelo menos duas áreas. Na criação de todas as coisas, na criação do universo e na nossa salvação. Por que Cristo é superior a tudo? Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele é o único Salvador do homem. Basicamente é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, versículo 15 ao versículo 23. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre a supremacia de Cristo na criação. A supremacia de Cristo na criação. A primeira declaração de Paulo, no versículo 15, é que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. É claro que quando a gente lê essas palavras, dizendo que Jesus é a imagem de Deus, a nossa mente vai para onde? Vai lá para Gênesis e já imagina o quê? Deus criando a raça humana e dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas tem uma diferença significativa quando se trata de Cristo ser a imagem do Deus invisível. Por exemplo, o que muitos não entendem, por exemplo, quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, não é a mesma coisa do pastor Rubens dizer, eu também sou filho de Deus. Não é a mesma coisa. Os fariseus e os escribas, na época de Jesus, entendiam o que Jesus queria dizer, quando ele dizia, eu sou filho de Deus. Qual era a reação deles? Pegavam em pedras para atirar em Jesus. Qualquer judeu daquela época podia dizer, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Mas se Jesus diz, eu sou filho de Deus, a declaração tem outra conotação. Quando Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, não é como nós dizemos que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Como imagem do Deus invisível, Deus é o próprio Deus revelado à humanidade. Quando nós pensamos em imagem, talvez nós pensamos em algo que não é o objeto, algo que não é o objeto representado, é só uma imagem, né? Apenas representa o verdadeiro. Ou vamos colocar assim, é como uma fotografia. Você tem fotos em casa, né? Tem um quadro seu na sua parede, talvez. Aquela foto é você? A sua foto é você? Não. Né? Nesse momento a sua foto está lá e você está aqui. Certo? Correto? Então a sua foto está lá no seu álbum. Aquela foto é você? Não. Mas aquela foto, quando você olha, ela representa, e muito bem representada, né? Uma foto colorida, dependendo da época dos irmãos, alguns aqui são dos primórdios, mas tem a maioria aqui tem foto colorida, né? Tem foto de si colorida, não é isso? Aí aquela foto representa bem você, certo? Então aquela fotografia é apenas uma imagem daquilo que é representado, quer dizer, aquilo que nós somos, do objeto real. Pegando essa lógica, Cristo seria apenas uma fotografia de Deus, mas ele não era o próprio Deus. Isso aqui é uma heresia, que o arianismo, e talvez as testemunhas de Jeová também vão afirmar. Jesus, ele não é o próprio Deus, ele é a imagem, ele representa de uma maneira mais profunda quem é Deus. Mas assim como nós, Jesus é a imagem de Deus. Uma heresia, cantando forte. Entretanto, a palavra imagem, a palavra grega aqui, eikon,
é utilizada para retratar que Cristo não apenas representa, não apenas revela a Deus, mas que ele é igual ao Deus invisível. É igual ao Deus invisível. E tem algumas passagens que não pode fugir da nossa mente quando nós falamos dessa igualdade que o Filho tem com o Pai. Por exemplo, Filipenses 2:6 diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Diz que ele subsiste em forma de Deus. O que é a forma de Deus? Qual é a forma de Deus? Talvez você não saiba. Mas Jesus tem a forma de Deus. E se ele tem a forma de Deus, ele só pode ser o próprio Deus. Em João 1:18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 14:9, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor Jesus olha para eles: quanto tempo eu estou convosco que você não sabe disso? Quem vê a mim, vê o Pai. Que declaração forte, viu? Jesus seria perseguido pelas testemunhas de Jeová hoje, ao dizer isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Um comentarista, ele diz o seguinte, aliás, um dicionário teológico, ele diz que em Colossenses 1:15, Cristo é a imagem do Deus invisível. Uma vez que a representação de algo que é invisível é impossível, como é que se representa uma coisa invisível, irmãos? É por isso que um dos mandamentos é: não vai construir imagem de Deus, não é? Como é que eu vou representar Deus? Invisível. Aí algumas pessoas, para retratar Deus, colocam um velhinho, né? Uma barba bem branquinha, né? Sentado em umas nuvens bem branquinhas, né? Ou pretas, né? Dependendo do seu viés ideológico. Mas o Senhor Jesus é retratado de várias formas, mas nenhuma é invisível. Porque Deus é Espírito. E aí ele diz: uma vez que a representação de algo que é invisível é impossível, o significado aqui é o de revelação como participação substancial. A imagem não é estranha ao objeto, ou seja, não é como uma fotografia, ou é apresentado apenas mentalmente, não, mas é de fato a sua realidade e ilumina a sua essência interior. O que isso quer dizer? Jesus, quando disse aqui que Jesus é a imagem do Deus invisível, quer dizer que Jesus tem todas as qualidades, as características, os atributos que tem o Pai. Natan vai colocar aqui para a gente, já está aqui, essa citação de William Hendrickson. Ele diz: é no Filho que o Deus invisível se tornou visível, a fim de que o homem contemple aquele que é invisível. É no Filho que o Deus invisível se tornou visível, a fim de que o homem contemple aquele que é invisível. Ou seja, o que aconteceu quando Jesus se tornou homem é algo impressionante. E algo misterioso demais. O Deus invisível se tornou visível, a fim de levar sobre si os nossos pecados. Então é isso, a primeira declaração do apóstolo Paulo é que Cristo é a imagem do Deus invisível. Em segundo lugar, ele vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Está aqui no versículo 15, né? O primogênito de toda a criação. Essa afirmação de que Jesus é o primogênito de toda a criação também gera debates hoje em dia. A palavra primogênito, eu vou falar a palavra em grego, tentar, né? Ela é assim, é prototokos. Proto, ou protos, né? A primeira palavra, são duas palavras, prototokos. Protos significa primeiro, e tokos, gerado. Prototokos, primeiro gerado, primogênito.
né? Primogênito, primeiro gerado, né? Aí, quando nós falamos de primogenitura, a gente pensa em quê? Quando nós falamos em primogênito, o que vem à mente? Primeiro, filho. Então, quem tem filhos, fala do primeiro filho como primogênito, primogênita, não é? A tradução do Novo Mundo, por exemplo, a versão em inglês, de 1950, a tradução do Novo Mundo é a tradução... Eu estou sempre dialogando aqui com as testemunhas de Jeová. A tradução do Novo Mundo, ela traduz assim, em inglês. O princípio da criação por Deus. Essa expressão, primogênito de toda a criação, eles dizem que é o princípio da criação por Deus. Sugerindo o quê? Que Jesus é o primeiro das criaturas de Deus. Agora, se ele é a imagem do Deus invisível, como Paulo disse antes, então esta não é uma categoria que ninguém... Aliás, esta é uma categoria que ninguém está. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem mais é a imagem do Deus invisível? Ninguém. Como primogênito de toda a criação, Jesus é aquele a quem pertence o direito e a dignidade do primogênito em relação a toda a criatura. Lembre-se, meus irmãos, que a questão da primogenitura não é só uma questão de ser o primeiro dos filhos, o primeiro nascido, o primeiro gerado, mas tem a ver com as prerrogativas que o primogênito possui, os direitos que os primogênitos têm. Lembra que a questão de Esaú e Jacó? Ora, um era o primogênito, mas o outro herdou o direito da primogenitura. Não é? Então, a questão da primogenitura, os direitos da primogenitura, não é só a questão de ser nascido primeiro. Certo? Então, como os primogênitos, nos tempos bíblicos, possuíam prerrogativas que os outros filhos não tinham, então esse é o sentido aqui em relação a Cristo. Cristo tem toda a prerrogativa, ele é alguém de destaque, ele é único, de uma posição superior. Como o filho primogênito, que é herdeiro de tudo que pertence ao Pai. Ele é o Senhor da criação. Eu acho que o Projeto Sola, ele interpretou bem a canção. Apesar de ser quase ipsis literis, né? Quase literal a música, Colossenses 1, Projeto Sola, mas aqui ele faz uma boa interpretação do significado da primogenitura. Ele é a imagem do Deus invisível, a primeira linha. Ele é o resplendor da glória do Pai. Né? Aí na segunda estrofe, ele vai dizer, ele é, no segundo verso da segunda estrofe, ele é Senhor sobre a criação. A ideia de primogenitura aqui é isso. Cristo é Senhor sobre a criação. Ele tem todo o direito, ele está numa posição superior, ele é herdeiro de tudo que pertence ao Pai. Essa é a ideia. Cristo é Senhor da criação. Não é que ele foi o primeiro criado, mas ele é aquele que detém toda a herança do Pai. Uma terceira declaração aqui sobre a pessoa de Jesus, Paulo diz aqui no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja que Paulo diz, nele foram criados. Aí tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo já tinha dito isso lá em Romanos 11, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo acrescenta algo mais. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo fala isso, né, sobre a pessoa de Deus e fala agora em relação a Jesus. Dele, nele, por meio dele e para ele. Esse pois aqui no versículo 16 indica que Paulo vai explicar o que ele acabou de dizer.
Ele diz que Cristo é Senhor da criação, e a prova de que Cristo é o Senhor da criação é que o universo veio a existir a partir dele, a partir de Cristo, por meio dele e para ele. Ao dizer que nele foram criadas todas as coisas, Paulo quer destacar, meus irmãos, que a criação ocorre em Cristo e não a partir de Cristo. O apóstolo João, quando ele escreveu o Evangelho de João, capítulo 1, ele diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Como pode Jesus ser apenas uma criatura de Deus, se a Bíblia declara que sem ele, nada do que foi feito se fez? Que poder é esse que uma criatura tem para fazer Deus ficar constrangido de realizar algo, ou não, por causa de uma criatura, Jesus, supondo que Jesus é só uma criatura de Deus? Não, eu só posso fazer o universo por meio de Jesus. Deus dizendo, o meu filho, que é uma criatura, uma pessoa que eu criei, que eu desenvolvi. É um absurdo. João diz, o apóstolo Paulo diz que sem ele, a criação não existiria. Nele foram criadas todas as coisas. O que mostra que Cristo é imprescindível na criação de todo o universo e das criaturas. Se Jesus não fosse Deus, ele não seria imprescindível para a existência de todas as coisas. Ele era só mais uma criatura. Sem ele, tudo que foi feito poderia ser feito. Se Jesus é só uma criatura de Deus. Está entendendo? Eu acho isso simples. O que vocês acham? Eu acho simples. Acho isso muito simples. Olha, João diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo diz, nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, Jesus é imprescindível para a existência de todas as coisas. Deus não precisa de ninguém para executar seus planos. E isso apenas comprova, meus irmãos, que Jesus está acima do que Ario e as testemunhas de Jeová compreendem. Quando ele diz aqui, por ele e por meio dele, né, no final do versículo 16, ao dizer por ele e por meio dele, ou por meio dele, né, significa que Cristo é o agente da criação. Ou seja, quando o Gênesis narra o Senhor dizendo, haja luz, haja firmamento, haja separação das águas. Ou quando o Senhor Deus diz, façamos o homem, quem está dizendo isso junto com o Pai? Jesus está dizendo isso junto com o Pai. Porque por meio dele, todas as coisas foram criadas. Cristo é o agente da criação. E quando Paulo diz para ele, aponta para Cristo como a razão de tudo ter sido criado. Se tudo foi criado para Cristo, Cristo está acima de tudo que foi criado, está acima da criação. Ele transcende o universo. E na criação, Cristo criou as coisas visíveis e invisíveis, que é o que é destacado aqui no versículo 16. As coisas visíveis. Quais são as coisas visíveis? Essa cadeira que você está sentado é uma coisa visível, correto? Ela é feita de matéria sólida, certo? Mas esse vento que está passando agora você não está vendo, é invisível. Por meio de Cristo, essas coisas vieram a existir. Correto? A matéria e as coisas que nós não conseguimos ver. Mas também tem os seres visíveis e os seres invisíveis. Quais são os seres visíveis? Você está olhando para mim agora. Não é um fantasma. Eu estou vivo. Depois você pega na minha mão para comprovar. Eu estou aqui. Estou vivo. Mas tem aqueles seres invisíveis que nós não vemos. Quem são eles? Tem Deus, correto? Vamos falar de outros. Tem os anjos,
os vírus, pode ser, não vê a olho nu, né? Mas ainda assim é possível ver, né? Com, enfim, tecnologia. Existem os anjos, os demônios. A gente não vê, mas eles estão por aí. Cristo criou os seres visíveis e invisíveis. E aqui o apóstolo Paulo, ele já está batendo de frente com a heresia colossense. Lembre que eu sempre vou chamar os problemas da igreja de Colossos de heresia colossense. Uma das coisas que a heresia colossense praticava, aqui no capítulo 2, versículo 18, era o culto dos anjos. Eu não sei bem, depois a gente vai analisar esse texto, eu vou chegar lá. Eu não sei bem o que seria o culto dos anjos, mas provavelmente pessoas em Colossos praticavam essa idolatria aos anjos, esse louvor, essa adoração aos anjos, endeusando as criaturas de Deus. E Paulo está dizendo que Cristo criou os seres invisíveis, que dentre os seres invisíveis estão os anjos. E ao dizer isso, Paulo demonstra que Cristo é superior até mesmo aos anjos, criaturas de Deus. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas que foram criadas. E aqueles irmãos que estão enveredando por esse caminho de elevar a posição dos anjos, lá em Colossos, precisam voltar duas casas e lembrar que os anjos são apenas criaturas de Deus. Isso vale para nós em muitas coisas, né? Às vezes nós elevamos as pessoas, por exemplo, a uma posição acima do que elas deveriam estar. Pode ser o nosso cônjuge, nossos filhos. Os elevamos a uma posição que eles não deveriam estar e que nem é bom para eles. Eu gosto muito de ouvir Jonas Madureira, e uma das coisas que ele fala é que quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, todas as outras pessoas serão amadas como elas são. Então, se eu amo o meu cônjuge, por exemplo, como se ela fosse e ele fosse meu Deus, eu vou estragar o relacionamento. Eu vou ser um marido opressor, vou viver em cima, porque eu amo tanto, eu amo demais. Cadê o celular? Mandou mensagem para quem? Estava onde? Todo dia chega 10 minutos antes, por que chegou agora? 10 minutos depois. O que está acontecendo? Nós não podemos elevar nada a uma posição acima do que elas são. E às vezes a gente faz isso com o quê? Com objetos, com um carro, com a casa, com o cônjuge, com o filho, né? Com o namorado, a namorada, colocando acima de uma posição que elas deveriam estar. Não, Deus é Senhor sobre todas as coisas. E Paulo aqui destacando que Cristo é superior a todas as coisas que foram criadas. Por quê? Ele mesmo é o Criador delas. Nele, por Ele e para Ele. Ele criou todas as coisas. Também, Paulo destaca no versículo 17, assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Cristo não só criou todas as coisas, mas tudo que existe, existe nele. Estão nele. Essa é uma declaração que você não pode fazer para qualquer pessoa. Certo? A minha família existe em mim. Não posso falar isso. Quem pode dizer isso? Quem pode dizer a igreja existe no pastor da igreja, a igreja existe nos diáconos, a igreja existe nela mesma? Quem pode? A gente pode até dizer, mas são declarações que não fazem sentido nenhum. Mas quando se fala de uma existência em Cristo, faz todo sentido se pensarmos que Ele é Senhor de todas as coisas. Cristo não só criou todas as coisas, mas tudo que existe, existe em Cristo. Hebreus 1, versículo 13, diz que Cristo, Jesus, está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo
Quando eu estava falando com os filósofos lá em Atenas, em Atos 17 e 28, ele diz assim, ó, em Deus, ele está falando do Pai, falando para os filósofos, Paulo diz, em Deus, nós vivemos, preste bem atenção, Paulo diz, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus. Nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso é uma crença básica na questão da... Um dos atributos de Deus é qual? É vida. Deus é vida. Ele não foi criado, porque ele é a própria vida. Todas as coisas existem apenas por meio dele. Então Paulo diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus, Paulo está dizendo. Aí eu pergunto a vocês, e Paulo está dizendo aqui, nele, em Cristo, tudo subsiste. Afinal das contas, é Deus ou Cristo que sustenta todas as coisas? É em Deus o Pai, o Filho, que nós existimos. Em ambos. Porque o Senhor Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Agora divida o número 1. Eu e o Pai somos um. Portanto, meus irmãos, o que podemos perceber até aqui é que a superioridade de Cristo está no fato de ele ser a imagem de Deus invisível. Ou seja, ele é o próprio Deus. E também no fato dele ser o Criador e sustentador de todas as coisas, como parte do Deus Trino. Cristo é Senhor da criação. Por último, Paulo destaca também a supremacia de Cristo na salvação. A supremacia de Cristo na salvação. Vamos ler novamente o versículo 18 até o 23, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A supremacia de Cristo na criação. As implicações do que Paulo acabou de dizer nos versos anteriores estão nesses versos que nós acabamos de ler. Por ser quem ele é, Cristo é o cabeça da igreja, é o primogênito dentre os mortos, é aquele por meio de quem nós somos reconciliados com Deus e por meio de quem nós somos santificados, levados a sermos irrepreensíveis, santos, inculpáveis perante o Senhor. Então, esse ponto o apóstolo Paulo declara que Cristo é o cabeça do corpo da igreja, no versículo 18. Isso significa que Cristo é a autoridade sobre a igreja. É a Ele que nós devemos nos submeter em tudo. Por outro lado, se Cristo é o cabeça da igreja, o corpo, nós também estamos unidos à cabeça. A cabeça está unida ao corpo. Não é assim no casamento? O marido é o cabeça da mulher e ambos estão ligados. A Bíblia diz que os dois são uma só
carne, inseparáveis. Igreja e Cristo são inseparáveis. Cristo é o cabeça do corpo e está unido à igreja. De modo que sem Ele, sem Cristo, a igreja está morta, acabada. Não existe igreja sem Cristo. A vida da igreja, meus irmãos, é ameaçada quando a igreja tenta se adequar ao mundo, quando a igreja tenta assimilar aqueles ensinos que não vêm de Cristo, ou quando a igreja tenta seguir regras e tradições humanas, desconsiderando que a igreja tem um Senhor que sustenta a igreja, Cristo. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso acrescentar mais nada. Cristo, o cabeça da igreja, lidera a igreja, guia a igreja. O apóstolo Paulo também declara que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Eu já expliquei o sentido de primogênito. Cristo é o Verbo encarnado que morreu pelos nossos pecados, tendo ressuscitado ao terceiro dia. A sua morte e ressurreição é um marco em nossa história. Por quê? Cristo foi o primeiro a morrer e ressuscitar para ser glorificado. O que acontece com ele é um retrato do que vai acontecer conosco. Ele é o primeiro desses. Aí você pode lembrar. Obrigado. Estava precisando. Você pode lembrar de pessoas que foram ressuscitadas aí, né? Lázaro morreu e ressuscitou. Não foi? Mas o que aconteceu com Lázaro depois? Adivinha? Morreu, né? Ele morreu de novo, ele chegou a morrer. Não. Lázaro morreu, Cristo ressuscitou ele, e depois ele subiu para os céus. Aí, rapaz, Lázaro era um bichão mesmo. Mas ele morreu depois, certo? Quando Cristo ressuscitou Lázaro, ali foi um momento específico na história da humanidade, era mais um sinal que Cristo queria apresentar para aqueles que o seguiam, né? Mas Lázaro voltou a morrer. Cristo foi o primeiro daqueles que iriam para a morte, mas iriam ressuscitar para a glória. Por isso que é dito aqui que ele é o primogênito dentre os mortos. Nós vamos trilhar o mesmo caminho. A morte não tem vantagem sobre o crente. A morte não tem poder sobre o cristão. Por causa de Cristo. O que é que acontece quando nós morremos? Nós vivemos, né? E a promessa de Cristo é que, no final de todas as coisas, quando Ele vier, nós seremos ressuscitados juntamente para o encontro do Senhor nos ares. Então, Cristo é o primogênito dentre os mortos, as primícias, aquele que morreu, ressuscitou e foi glorificado, para que nós, aqueles que cremos nele, morramos, depois ressuscitemos e sejamos glorificados com ele. Uma terceira declaração sobre isso, o apóstolo Paulo fala que Cristo fez a paz pelo seu sangue na cruz. Né? Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa frase indica a obra de Cristo de nos reconciliar com Deus. Se fomos reconciliados, é porque, como diz o versículo 21, nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Mas por causa do sacrifício de Cristo, tudo isso mudou. Aqueles que recebem a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, agora não são mais estranhos e inimigos de Deus. Agora são família de Deus, amigos de Deus,
Ou melhor, filhos de Deus. Veja que Paulo também diz no versículo 20 que em Cristo, e a palavra reconciliação aqui é trazer paz com Deus, né? Ele diz aqui, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz. Em Cristo, todas as coisas estão sendo reconciliadas. O que significa? Se você observar, o universo não está bem. O mundo não está bem das pernas. Qual é o problema? O pecado. O mundo não evolui. Darwin disse, no século XIX, que a tendência é que as melhores espécies vão se adaptando, né, ao ambiente, e aquilo vai criando vai sendo feita uma seleção natural. E ele desenvolveu a teoria da evolução baseada na seleção natural. O mundo está melhorando ou está piorando? Parece que está piorando. Né? Pandemia. Aí, eita, nunca mais teve Covid, graças a Deus. Aí, cientistas descobrem bactéria que mata 80 vezes mais, sei o quê. Aí a gente olha, vale, meu pai, né? Cientistas descobrem vírus que mata em 50 minutos. Fala, tomara que eu não pegue, né? Aí, guerra, Rússia ameaça invadir a Ucrânia. Aí os especialistas, não, mas Putin não vai fazer isso não, porque vai ser um grande prejuízo para a nação. Aí, Rússia, só se for Tonho da Lua, né? Mas Rússia acaba de invadir a Ucrânia. Aí, nossa, nunca pensei, pois é. Aí o mundo não está evoluindo. O mundo não está indo bem. O que diz é que na cruz de Cristo, na obra de Cristo na cruz, não só nos salva dos nossos pecados, mas também Deus está fazendo com que todas as coisas voltem para o seu devido lugar. Todas as coisas voltarão para o seu devido lugar. Para aquele momento em que não havia mais pecado. Antes de Gênesis 3. Deus está restaurando todas as coisas. E quando Cristo vier, Ele vai fazer isso. E eu quero participar disso. Dessa restauração de todas as coisas. Pelo seu sangue na cruz, a salvação da humanidade, a paz com Deus, está sendo ofertada. Aí Paulo também declara a razão de Cristo ter nos reconciliado. Ele diz para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele faz essa declaração aqui no versículo 22. Por meio de Jesus, o crente é reconciliado com Deus. E nele, em Cristo, os nossos pecados são perdoados e nós somos santificados. É por causa da obra suficiente de Cristo que nos últimos dias, Deus não vai punir o pecado do crente. Porque por causa de Cristo nós seremos considerados santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Deus. É por causa da obra de Cristo, a obra da reconciliação, Deus não leva mais em conta os nossos pecados. Uma vez que Deus nos perdoou, o que é que Ele faz? Qual é a palavra? Quem perdoa? Você não quer dizer, né? Quando Deus perdoa, vamos colocar assim. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Ele esquece por causa de quem? Por causa de Cristo, seu Filho amado. E Paulo também nos lembra, aqui no versículo 23, né? Ele diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo faz um alerta para os crentes. Aqui são promessas
de que Cristo morreu na cruz, Ele se fez homem, se fez carne, morreu na cruz, nos reconciliou com Deus, né? Nos deu paz com Deus. Ele não só nos salva do nosso pecado, na conversão, mas Ele também nos faz, durante a nossa caminhada cristã, perseverar até o fim, o processo de santificação. Agora, Ele vai fazer um alerta para os crentes. Mas vocês têm que estar firmes na fé. Versículo 23. Vocês estão alicerçados nele, firmes? Firmes na fé? Paulo nos lembra que é por meio da fé em Cristo e na permanência nele que nós buscamos viver essa santificação e mantemos a nossa esperança no Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo quer chamar a nossa atenção também. Cuidado com o que andam ensinando por aí. E cuidado com o que você escuta na internet. Gostei tanto dessa pregação. Olha, usou um copo de água para ilustrar. Eu achei tão bonito. Sabe do que eu estou falando? Cuidado. Que vocês escutam e dão glória. E compartilham. Se Cristo não é exaltado, desconfie. Não vem coisa boa daí. Paulo nos orienta a permanecermos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho é sobre quem? Não é sobre nós, irmãos. O Evangelho é sobre quem? Sobre Jesus, acabamos de falar, é sobre Jesus, é a obra dele. O Senhor de todas as coisas se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos leva para a eternidade. Esse é o Evangelho. Então eu quero terminar com algumas aplicações. Paulo nos mostra que Cristo é supremo sobre tudo. Mas em sua vida, quem está em primeiro lugar? Quem está em primeiro lugar em sua vida? Quem é que está na mais alta posição no altar do coração? Quem? É Cristo e ninguém mais? Ou é Cristo e mais alguém? Cristo está dividindo a atenção no trono do seu coração. Não é? Tem que fazer essa pergunta. E você tem que lembrar que Cristo deve ser o Senhor da sua vida. Segundo lugar, se um dia você pensar que a fé em Cristo não parece algo tão seguro para a reconciliação com Deus, apenas lembre, é pouco ter a fé firmada no Senhor de todas as coisas, da criação e da salvação? É pouca coisa, meus irmãos, depositar toda a nossa fé, confiança naquele que é Senhor de todas as coisas? É pouca coisa? Porque algumas pessoas acham que é pouco, é insuficiente. Quer dizer que só basta eu ter fé em Cristo para que toda a minha vida seja transformada? Sim. Mas a pessoa acha pouco. Não, a gente precisa criar mais regras para segurar os crentes na igreja. Não, a gente precisa criar certos novos padrões para fazer com que os crentes permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. Precisa mesmo? É pouco ter a fé firmada no Senhor de todas as coisas? Da criação, da salvação? Não é pouca coisa. E Paulo quer exaltar isso. E por último, Cristo é todo suficiente para nos salvar de nossos pecados e nos fazer permanecer salvos. Não caia na tentação de considerar que é necessário algo mais para completar a salvação. Não pense. Não caia nessa tentação de pensar que se você fizer mais, se você buscar algo mais, você vai ter uma garantia maior de ser salvo. Não é assim que funcionam as coisas.
Se você deposita toda a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus, que é supremo sobre tudo, então você tem tudo que é suficiente para te conduzir na vida em santidade e para te levar à eternidade. Cristo é Senhor de todas as coisas. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela pessoa do Senhor Jesus, que o Senhor enviou. Enviou, Deus, teu único Filho. Ele se fez homem, se fez carne como um de nós. Passou por todas as dificuldades que um homem passa. Foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Mas sofreu aquilo que muitos não irão sofrer. O peso da justa ira do Senhor. E Ele fez isso por amor a nós, teus filhos. Por isso nós agradecemos, Deus, por ter enviado o teu único Filho para nos dar tão grande salvação. Nos ajude, Senhor, a termos firmadas essas doutrinas em nosso coração, a fim de que nós não desviemos dos teus caminhos, dos teus propósitos. Ajude, Deus, para que cada um desses irmãos possam também crescer em fé, ter uma fé firme, inabalável na pessoa de Cristo, que é supremo, que é Senhor da criação, que é aquele que nos salvou dos nossos pecados. Ajude, Deus, para que essa confiança em Cristo seja suficiente também para nos fazer perseverar, continuar batalhando pela fé, não desistir da igreja, não desistir do Evangelho, não desistir dos irmãos. Ajude-nos, Senhor, para que não seja apenas informações jogadas aos ouvidos, mas que o Senhor trabalhe no nosso coração essas palavras, nos dando transformação. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.